Bom, pessoal, eu estou me propondo a passar para vocês uma forma relativamente prática de como você desempenar os arames, né, para diversas atividades. No caso aqui, eu tenho aqui uma necessidade de completar o trabalho de montagem desse viveiro. Eu tenho alguns casais de calopsita e estou produzindo algumas gaiolas, né, alguns viveiros, são um total de 4, né, sendo que no meu caso é uma quantidade até grande, né, e a maneira que o pessoal costuma fazer isso tem uma relativamente prática, que é você amarrar o arame num determinado lugar e tracionar ele, esticar ele um pouco, e ele toma uma forma um pouco melhor, ele sai dessa condição helicoidal, né? Outra é você já cortar os tamanhos e usar uma bigorninha com um martelinho e dando as pancadinhas e acertando, mas enfim, um não fica muito bem feito, o outro é extremamente trabalhoso, e se levar em consideração a quantidade, eu tenho que preencher todas essas laterais, o fundo e o teto. Pelas minhas contas, eu vou chegar a 640 pedaços que tem que estar desempenado. Aí não fica viável, não é produtivo. Há muitos anos atrás, eu ainda era moleque, eu tive de ter uma ideia rápida para poder ter um benefício numa oficina de marcenaria. Era uma oficina de um tio meu em Nova Friburgo, ele fabricava gaiolas. E o método dele era esse, martelinho e bigorna. E, cara, era a tarefa que ele passava para mim. Eu, depois que eu fizesse o que ele precisava, é que ele me autorizava a mexer nas máquinas que ele tinha, né? Olha, um dia ele saiu e me deixou uns 4 rolos de arame para fazer o desempenho. Cara, para mim era um trabalho de uma semana. Aí veio uma ideia interessante. Eu até esses dias já andei procurando na internet, mas eu não vi ninguém tendo esse tipo de ideia, né? Uma máquina de furar, tá? E uma possibilidade de você fixar em algum lugar à distância, você cortar um pedaço do arame e torcionar ele com a máquina de furar, tá? Numa determinada velocidade. No caso, essa aqui tem controle de velocidade, né? Uma Bosch, né? E isso facilita até você não aquecer o arame, senão ele rompe. Mas produz no arame uma condição não só de mantê-lo esticado, mas tem uma outra característica, traz uma rigidez maior. Isso no próximo bloco eu vou explicar isso direitinho, porque tem a ver assim, um pouco com indústria têxtil, mas eu chego lá. Bom, o objetivo então é esse. Vamos desempenar isso aqui usando máquina de furar e a fixação num ponto fixo, e vocês vão ver que coisa interessante, viu? Tudo bem, eu vou desligar aqui agora e daqui a pouco a gente retorna. Bom, pessoal, eu já deixei aqui armado para tornar esse vídeo um pouco menos longo, né? Tá aqui o arame, tirei um pedaço do caetel, já está preso aqui na máquina de furar, está preso num torno, é um ponto fixo, e a ideia é só essa, ó. Olha como é que é rápido. Se eu continuar, ele vai até romper. Eu vou permitir que rompa. Se reparar como é que ele ficou muito rígido, né? Ele está até um pouco morno. Morno não, está quente mesmo, passou de 60 graus. E vocês devem observar que ficou essa marquinha da torção, né? Isso aqui, com uma palha de aço, né, um Scotch-Brite, coisa assim, isso sai e você dá uma espécie de um polimento. Mas, gente, olha como é que isso aqui está rígido e extremamente reto. E o tempo que eu levei foi nada. Eu fiz um pedaço pequeno,
Por quê? Para demonstrar, facilitar, mas isso você pode trabalhar até uns 5 metros, 6 metros com uma certa segurança. Muito longo, existe uma tendência em você ter uma perda perto da máquina. Por quê? Porque você torciona toda aquela extensão e aqui ainda demora um pouco. Se você tentar chegar até aqui, ele vai romper mais cedo. Então você tem que trabalhar com um pedaço de 2 metros, 3 metros, por aí, tá? Mas tá aí, ó. Agora é só cortar e tocar para frente. Bom, eu prometi a vocês que ia dar uma explicação. Quando você fabrica fio para tecido, né? Existe uma coisa chamada título, que é a espessura do fio. E a rigidez desse fio também, que vai dar a tenacidade do fio, né? Então eles pegam a fibra, transformam numa carda, que é um barbante fofo, né? Parece um algodão, e passa para uma outra máquina que é o filatório, né? Esse filatório é que vai produzir o fio. E ele faz isso num processo exatamente assim, de torção, tá? Quanto mais torção houver, mais rígido vai ficar esse fio, ele vai ficar mais resistente à tensão. No caso do arame, o comportamento do material é diferente, tá? O arame, na realidade, ele aqui agora, até mesmo por pequeno aquecimento, mas por essa torção, ele ganha um pouco mais de rigidez, não muito, tá? E a vantagem de já estar preparado para você terminar de fazer esse serviço. Agora é cortar nos tamanhos que você precisa e aplicar. Caramba, se você imaginar que você faz isso aqui em 1 minuto para uns 3 metros de comprimento, vocês sabem que eu vou levar uma manhã no máximo para poder produzir todo aquele arame que eu preciso lá. São 640 pedaços, né? E tá aí, minha gente. Isso aqui, pela minha idade de hoje, é uma boa ideia, porque fazem 51 anos que eu apliquei essa ideia na casa do meu tio para poder ganhar tempo e poder passar mais tempo mexendo nas maquininhas dele, tá? Eu gosto muito das coisas que eu faço, mas as coisas que eu desenvolvo por experiência, ou mesmo aquelas que eu aprendo com outros profissionais, eu faço questão de passar para frente, porque o conhecimento é herança de todos. Eu não vendi essa ideia, não patenteei essa ideia, ensinei para muita gente ao longo do tempo. Esse meu tio já falecido, ele também passou essa informação para muita gente, porque assim como ele se admirou da versatilidade dessa aplicação, né, e o fato de, num desespero da minha parte, ter sido abençoado com essa ideia, ele passou para outras pessoas e me ensinou a agir dessa forma. Eu sou muito grato a esse meu tio, apesar da saudade. Façam um bom proveito, façam, mas não esqueçam de passar para frente. Obrigado.